Sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast, este podcast que fala de futebol europeu. E vamos falar agora da jornada 11 da Liga Portugal, da Liga Portuguesa da Betclic. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. Uma jornada, no caso, muito considerável a nível dos dois jogos que a gente já tinha comentado, que seriam muito cruciais para o campeonato. Acho que a gente vai falar um pouco mais de contextos do que propriamente dos jogos, um pouco do Amorim, um pouco do Sport como fica também, um pouco do que Porto apresentou diante do Benfica e tudo mais, né, Fernando? Uma boa noite. Boa noite a todos. Essa jornada aí que foi é uma jornada importante para alguns times, porque os times, a parte de cima da tabela, que se enfrentaram. Não tem coisas aí para a gente falar sobre isso. Boa. Não esqueça então também de, antes de a gente passar aqui a jornada e os jogos, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho também e de deixar comentários no vídeo, que ajuda bastante a gente no engajamento e também é sempre importante, é bem legal pra gente trocar ideias sobre futebol. Então nessa jornada 11 a gente teve Moreirense 3, Gil Vicente 2, Casa Pia 1, Farense 1, Estoril 0, Aves 0, Famalicão 0, Arouca 0, uma rodada com bastante empates, Boa Vista 0, Rio Ave 2, Estrela Amadora 2, Nacional 0, Santa Clara 1, Vitória de Guimarães 0, Braga 2, Sporting 4 e Benfica 4 e Porto 1. A gente vai começar de trás para frente, digamos assim, do ecrã que vocês estão a ver. Então a gente vai começar falando de Benfica e Porto, que foi talvez o grande ponto alto do lado do Benfica no campeonato. Talvez o Benfica não tenha mais um ponto alto tão como teve nesse jogo, um domínio no caso do que teve também, mas a sensação que tem é que o Benfica está conseguindo se desenvolver com o Bruno Lage, e a outra sensação é de que se ele quisesse ter jogado um pouquinho contra o Bayern, tinha mais jogo, porque aqui ele quis jogar, quis atacar um pouquinho o Porto também e deu no que deu. Claro que o Porto se defendeu muito mal, teve muitos problemas na parte defensiva também o Porto, mas gostei muito da partida do Benfica. Acho que, com exceção da pausa que teve no jogo ali de alguns minutos por causa dos sinalizadores e aonde logo depois saiu o gol do Porto, fora aquele momento o Porto foi completamente dominado pelo Benfica. Uma partida muito boa de alguns nomes que a gente pode colocar. O Di Maria com certeza com 2 gols, o melhor da partida. Gostei dele, da movimentação dele um pouco mais por dentro, nem sempre tanto por fora, abrindo um pouco até pro Bá ou pro Carreiras entrar também. Então achei bem interessante essas movimentações. O gol do Carreiras premia o grande momento que ele está vivendo também, esse lateral. Inclusive a própria Tati Mantovani fala sobre isso também, de que a Espanha está bastante de olho já em cima desse jogador. O futebol espanhol e os jornais espanhóis também bastante interessante em cima dele. Então assim, foi um jogo muito dominante ao nível do Benfica, pelo que a gente pôde ver também. O que a gente pode falar mais? O Washington eu gostei bastante também, foi bem no box-to-box, de área a área, conseguiu ser bem combativo. O Florentino ficou um pouco mais, ele que era o segundo médio, conseguiu de dar um ritmo também, ajudar bastante o Arthur Koglu na construção do jogo. Então, bem interessante também. Gostei muito da partida do Thomas Araújo, que parece que tomou realmente o lugar do Antônio Silva na parte defensiva, na zaga também. Inclusive, ele dá o gol do Carreiras e a assistência dele também. Então, gostei bastante desses jogadores pelo lado do Benfica. Pelo lado do Porto, achei que o gol do Porto acaba até uma parte de sorte, uma parte de infantilidade da torcida do Benfica por ligar os sinalizadores e saber que não pode. Isso eu acho que de certa forma atrapalhou, foi uma confusão ali do Trubin com o Otamendi no lance e a bola sobra pro Samu. Mas acho que o Porto tem sido muito Samu, tem tido um pouco de desenvolvimento. Acho que o Porto não tem feito tantas boas partidas, inclusive tem sido muito questionado o Vitor Bruno nos jogos grandes, né? Perde pro Sporting, perde pro Benfica, perde pra Lazio, empata com o United, deixa o jogo escapar no Dragão. Então isso acaba impactando um pouco também o trabalho do Vitor Bruno, que o Sérgio Conceição era muito bom nesses jogos grandes taticamente, né? Ele conseguia mexer muito com o time, conseguia colocar o time em ótimas posições. Então acho que demonstra um pouco a diferença de níveis, pelo menos hoje, né, do Vitor Bruno para o Sérgio Conceição. O Porto, para mim, se defendeu muito mal, completamente mal. As laterais não funcionaram, a zaga também muito fora. E atacou, praticamente não atacou e não conseguiu ter meio campo. O Fábio Vieira, pelo lado, não funcionou. Não é um jogador disso, é um jogador muito mais com bola no pé do que para aceleração, do que bola de velocidade.
Então, assim, não me espantou tanto a questão do placar, porque eu imaginava que o Benfica era melhor. Talvez me espantou o 4, né? Mas isso muito por causa dos gols mais pro final do último gol. Acho que o 3-1 tava bem fechado ali entre esse jogo. Mas me espantou mesmo o quanto o Porto tá tendo com dificuldades de jogar, assim, não tá conseguindo desenvolver tanto o seu jogo. Os dois laterais sofreram muito, tanto o Martin Fernandes, que é o menino que a gente tem comentado também, quanto o Francisco Moro. Os dois não conseguiram dar conta nenhuma do Benfica. O Benfica conseguiu jogar muito bem, controlando muito bem o jogo de todas as formas. E acho que é totalmente merecido essa vitória para o Benfica no 4-1, né? Pelo que eu posso ver, de modo geral é isso. Acho que a classificação ainda o Benfica não passou o Porto, mas eu acredito que nos confrontos diretos e é uma questão de tempo de que essas posições se invertam, pelo menos é o merecimento desse nível que os dois times estão apresentando de futebol, né, Fernando? Sim, e a gente pode até considerar que 4-1 foi pouco para o Porto. E, defensivamente, o Porto foi horrível. O Porto não conseguia fazer transição rápido. Os jogadores estavam bem lentos na transição defensiva. Se vamos olhar aí os gols do Benfica, todos os gols do Benfica, a gente vê os dois zagueiros e os laterais estão no meio de campo por ataque. Uhum. Então, faltou eles voltar para ajudar os seus companheiros de equipe. E os laterais estavam muito bem. A gente até comentou várias vezes do Martin Fernandes, que vem tomando posição do João Mário, e estava vindo bem em alguns jogos, mas esse jogo contra o Benfica não conseguiram entregar dentro de campo. Mas não dá para colocar a culpa só neles, porque o Porto inteiro não funcionou. E o teste com o Fábio Vieira ali do lado de campo, no lugar do PP, não vem correndo bem. Já tem alguns jogos que o Vitor Bruno vem fazendo esse teste aí, mas a gente sabe que o Fábio Vieira é outro tipo de jogador. É um jogador que talvez para jogar no lugar do Nico Gonzalez, mais um meia armador do que extrema do que um ponta. Uhum. Mas são alguns pontos aí que o Vitor Bruno vem pecando em jogos grandes e isso pode sair caro para ele. Porque não adianta ganhar só jogos pequenos e chegar em jogos grandes e não conseguir resultado. É. Que é o que vai fazer diferença, seja na Liga Portuguesa ou seja na Europa League. Claro que na Liga Portuguesa mais ainda, porque todo mundo dificilmente vai perder ponto no caminho para os menores, né? Então, com certeza. Eu até estava fazendo o levantamento aqui, ele perde para o Bodo Glimt na Europa League, depois ele empata com o United, no caso o United com um a menos, mas claro, não um jogo todo, né? Aí ele ganha do Braga, que daí parece que é um jogo do tamanho, é no Dragão e consegue um 2-1. Mas daí depois vem uma vitória até com o Hoffenheim em casa 2-0, e aí perde para Lazio, perde para o Benfica, perdeu para o Sporting também um pouco antes do jogo do Bodo Glimt também. Então, assim, é um time que eu tenho a sensação que quando o jogo é um pouco mais complicado, ele tende, pelo menos com o Vitor Bruno, é um time que tende a sofrer mais. E isso é um grande problema para o Vitor Bruno, porque começa a ficar pressionado também. Claro que é uma nova diretoria, uma nova presidência, tudo novo também, bastante contratações, mexeu bastante neste elenco também, mas começa a pressionar um pouco ele. E eu sou sincero, não sei se o Vitor Bruno é hoje um adjunto, um treinador suficiente para esse Porto. Uma escolha, por exemplo, dele do jogo que eu não entendia por que o PP foi pro banco para colocar o Fábio Vieira. Acho que o PP nunca pode ser banco nesse time. Ele consegue coisas muito interessantes. O Martin Fernandes, ok, que estava jogando bem e tudo mais, mas acho que era um jogo pro João Mário, um jogo um bocado grande. E ele demorou a mexer também, então quando ele mexeu a coisa já tava mais ou menos desandando. Então a sensação que eu tive foi isso, assim, quando ele mexeu no time já estava 3-1. E aí realmente já era tarde de qualquer coisa do Porto conseguir reagir, né? Sim, é jogo grande, é clássico. É aquele jogo para você ir com seus jogadores mais experientes. Às vezes nem os jogadores mais experientes não estão jogando bem, mas pelo tamanho do jogo, é jogo ideal para eles. E o Martin Fernandes é novo, ainda tá começando a carreira praticamente. O Francisco Moura também é outro. Então, é jogo ali para você vir com os jogadores mais experientes e tentar. Tá jogando fora de casa, amarra o jogo, segura a bola, Uhum. toca a bola, ganha um posse de bola ali, faz o time da casa se estressar.
Porque se você fica com a bola, o outro time fica nervoso. Então, no jogo fora de casa, você tem que fazer isso. E o Porto não fez isso muito bem, não. Quase não teve poucos minutos com a bola. Ah, depois do primeiro gol ali do Benfica, o Porto tenta um pouco mais, que aí consegue o gol. Mas o segundo tempo, a gente pode considerar que o Porto praticamente não entrou em campo no segundo. É verdade. Fez muito pouco e é um pouco do que o Casemiro fala, mas o Casemiro é o volante do United, né? No trinco do United fala que final não se joga, final se ganha, é a mesma coisa por um clássico. Clássico não se joga, se ganha. Então tem que saber jogar os jogos clássicos, mas é um treinador também muito novo, então tá aprendendo um pouco mais. Acho que o Bruno Lage já tem uma certa experiência maior até nesse nível de jogo também, né? E gostei da forma que o Benfica jogou, porque se a gente for pegar o jogo da Champions League contra o Bayern, é completamente diferente. Não, parece que não é o Mas mesmo é a time. prova de que esse time podia mais na Champions. Podia ter tentado jogar um pouco mais, não querer só se defender como foi aquele jogo contra o Bayern de Munique, né? É um time que a gente vê que está em constante evolução. Alguns jogos já ele já vem jogando bem, vem conseguindo alguns resultados, e é um time que, se o Sport oscilar, é um time que pode estar brigando ali em cima. Claro que ainda tem muito campeonato pela frente, tem que ver se vai continuar nessa melhoria, nessa constância aí. E é um time que pode render bastante frutos. E é bom para o Pavlidis participar de gol. O gol ali praticamente foi considerado na estatística como um gol contra, mas era ele que estava ali No primeiro tempo ele colocou a bola na trave ainda, na verdade, né? Isso. E é bom para ele participar desses lances, porque é um jogador que precisa mais de confiança. Ainda não despertou sua temporada goleadora. Exatamente. Bom, gente, era isso de Benfica e Porto, tá? Pra passar, não tem muito mais do que a gente falar. Destaques, com certeza, a gente já falou todos aqui, ou boa parte deles também. Dos dois lados, destaques positivos e destaques negativos também. Passando então para Braga e Sporting, que foi um jogo também bem movimentado. Os dois jogos foram bem movimentados a nível de quantidade de gols, foram jogos bem legais de assistir. Isso é importante também para a própria liga também, que esses times consigam gerar esse jogo. Aqui um pouco diferente, o Sporting foi um pouco mais de como foi com o City, sofreu um pouco mais no primeiro tempo, no segundo tempo fez no nível que jogou contra o City, mesmo que o Gyökeres não tenha marcado gols. Tem o reserva dele ali com 19 anos, o Harder, que fez 2 gols, e pode ser vamos ver, né, se consegue ter uma sequência, se consegue ir marcando gols assim também, mas pode ser interessante ter este jogador no elenco, para se caso o Gyökeres for sair também. Vamos ver o que também vai ser feito com esse dinheiro do Gyökeres, porque vai vir uma boa grana, inclusive que o Sporting não está acostumado. Voltando para o jogo, o Braga começa muito bem então, o Rubem Amorim também, para o segundo tempo, ele mexe na equipe e ele mostra o que credenciou ele estar na Premier League hoje, como ele mexe, entende o elenco na mão dele, entende o que o jogo pede e como ele precisa mudar esse aspecto do jogo, manteve o time calmo a todo momento, ainda que o segundo gol do Sporting do Braga sai bem no final do primeiro tempo ainda, mas ele mexe bem, né? E o time realmente vai muito bem no segundo tempo. Para mim, os 2 gols do Braga foram falhas do goleiro Israel. Acho que os 2 gols eram defensáveis. O primeiro, ele toma uma trombada e fica reclamando no chão em vez de tentar a defesa, ainda que talvez fosse difícil, mas acho que falhou. O segundo gol mesmo, realmente, aí sim é uma falha técnica dele. Nos gols do Braga, eu acho que o Matheus falha em 2 gols também, no segundo e no terceiro gol. Os 2 de fora, na verdade, basicamente. O terceiro é na entrada da área, mas não é bem de fora. Acho que principalmente o terceiro gol ali, que é aquela bola rasteira, ele era defensável. Gosto do Matheus, acho que é um bom goleiro, mas acho que eram defensáveis, mas claro, né? Falar que sentado na cadeira é sempre mais fácil do que tá lá, e também, né? Engenheiro de obra pronta é sempre mais fácil também, né? Então fica essas notas, mas a minha visão, pelo menos, dos lances que eu pude ter. O Horta fazendo 2 gols, aproveitou muito bem, no caso, para fazer os 2 gols do Ricardo Horta. Realmente o principal, ainda é o principal jogador deste Braga. Gostei do primeiro tempo do Bruma, depois acho que ele baixa bastante, mas é um jogador sempre interessante, em jogos grandes costuma aparecer também quando é preciso. Do lado do Sporting, já falei do Harder, 2 gols, não tem muito o que falar sobre isso. Gostei do Morita, mesmo que fez gol,
é um jogador que faz muito o meio de campo, box to box, e eu gosto muito do jeito de jogar dele, o dinamismo, sempre com recepção orientada de bola, entendendo do que o jogo está precisando, dando a velocidade para o jogo. O Rushman fez um gol também, e eu também gosto muito desse jogador. E o Trincão continua no nível do Trincão, assim, realmente está muito bem. Foi o que aconteceu no Barcelona, foi um caso fora da curva, porque pelo menos ao Sporting ele sempre entrega muito e performa muito. Para finalizar aqui, não mais tanto do jogo, tá? Grande despedida do Rubem Amorim, então para ir para o campeonato, né? Porque com a vitória do Benfica, o Porto não pontua e o Sporting escapa mais um pouco também na liderança. Ele entrega o time com 100% de aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa. Entrega o time dentro entre os 8 da Champions também. Então era realmente uma temporada muito boa nele. Eu acho que fica realmente um marco aqui pro Sporting, né? Agora já a nível de opinião, de um pré-Amorim e pós-Amorim, né? Acho que o que ele fez dentro desse time, o que ele potencializou de jogadores que já foram vendidos, jogadores que estão no elenco ainda hoje também, realmente é difícil que encontre alguém. Veio agora eu esqueci o nome dele agora, mas é o do time B, do Sporting, que vai estar assumindo. É mais ou menos o mesmo caso do treinador do Porto, então vai sofrer uma pressão grande, porque o Sérgio Conceição também era um grande marco para o Porto, então vamos ver como é que responde essa troca, mas acho que o Amorim entregou tudo no nível mais alto e fez tudo do nível mais alto também. Esperamos que o United tenha paciência com ele para conseguir desenvolver o trabalho, que a gente entende que times com 3 zagueiros, com 2 alas, que é o jeito que o Amorim gosta, o Xabi Alonso gosta de jogar, demanda um pouco de tempo, demanda um pouco de trabalho. Então, espero realmente que os Red Devils estejam pacientes nesse aspecto, porque acho que o Amorim pode ter um impacto, mas talvez não seja nessa temporada, não seja de início imediato. Precisa ter um trabalho, precisa ter uma certa paciência. Lembrando que ele assume o time no meio da temporada também, né? Então tem tudo isso que a gente pode falar. Mas eu dei um contexto geral, Fê, aí tu pode comentar do jogo e depois falar um pouco do Amorim, como tu preferir. Só pegar esse gancho agora no final e eu torço para que ele dê certo no United. E essa temporada para ele é mais para manter o time na parte de cima, pensando ali uma liga europeia e conhecer os jogadores que ele tem. Para ver ele para a próxima temporada falar, ó, esses daqui pode continuar, esses daqui pode se fazer e eu vou precisar de jogadores com essas características. Eu acredito que essa temporada vai ser mais para isso, ele conhecer o que ele tem e passar, ó, quero jogador assim e desse jeito e pronto. E aí, na próxima temporada, que aí a gente vai poder dar uma nota pro trabalho dele. Claro que tudo pode acontecer, ele pode chegar lá no United, começar a ganhar jogos e pode acontecer igual está acontecendo com o Arne Slot, chegou no livro, está ganhando tudo, e nada é impossível, mas é mais para ele conhecer o time que ele vai ter e se adequar à Premier League e tudo mais, que é um futebol diferente, vai ter times, possui mais técnico, time que briga mais, o campeonato é mais disputado do que Liga Portuguesa, mas ele tem capacidade para chegar lá e fazer seu nome. E para essa geração atual, ele deixou seu nome para sempre na história do esporte. O que ele fez no esporte, eu estava buscando as histórias aqui. Tem alguns treinadores que já chegou a fazer algo parecido, mas não igual. Então, o que ele fez é algo para ficar na história do time, ficar marcado para gerações e gerações. E tanto é que a despedida dele foi sensacional, no estádio do Sport semana passada, e agora também ali no Braga foi uma despedida legal também, Na apesar de pedreira, ser né? fora de casa, isso. Mesmo sendo fora de casa, teve muitos torcedores ali, felizes e tudo mais com ele, e isso é legal, a, a forma que os torcedores estão abraçando a ideia dele. Tem torcedores de outro time que gostaram da forma dele jogar. E isso o futebol português é muito bom. E Aí, eu acho que é mais um treinador que Portugal forma bem, né? Portugal tem. sim, a escola, Para mim, as escolas de Portugal e Argentina são muito boas de formação de treinadores, sabe? A Espanha também tem bons, mas Portugal e Argentina são muito bons nisso. realmente, a escola portuguesa de técnico é muito boa. E tanto é que a gente tem grandes nomes aí para o futebol e tudo mais. E essa nova geração, essa nova safra de técnicos portugueses é uma geração boa. A gente tem no Brasil
o Abel, a gente teve os técnicos que passaram pelo Botafogo, O então próprio Arthur tem uma Jorge, geração. dá pra ver que ele é O Arthur Jorge, muito bom técnico, né? o que passou antes Que também, era o Bruno antes de ir Lage, lá pro. que tá no Benfica. O Luiz Castro. O Luiz Castro Ah, o também é Luiz um bom Castro que tá técnico. no nossa, é verdade. Teve o Sim, JJ, mas o então, JJ já é uma outra geração, mas também muito bom, né? sim. Então tem bastante técnicos bons. E isso para o futebol português é bom. E ter técnicos que participam de grandes ligas. Uhum. E é isso um pouco sobre o jogo. A gente pode olhar que o esporte não começa tão bem, não começa muito em cima do jogo, fazendo aquela pressão constante, tentando um poder ofensivo bem forte, mas no decorrer do jogo, o Rubem Amorim vai ajustando algumas posições. A gente pode perceber que alguns jogadores que estavam saindo ali muito, ele pede para recompor mais, outros ele pede para poder ir mais para o ataque. Se a gente for pegar alguns lances do jogo, a gente pode observar isso, essa conversa ali no campo e ajustando o posicionamento de alguns jogadores. E aí, no intervalo, ele conversa com seus jogadores, explica cada detalhe, e no segundo tempo volta e volta bem melhor que o Braga. O Braga consegue fazer quase nada no jogo no segundo. Uhum. O Braga faz os 2 gols no primeiro tempo, e no segundo tempo acaba o Braga praticamente. É É. como se o Sport estivesse jogando em casa. É tanto que o XG do Braga no segundo tempo é zero, literalmente zero. Ele não deu nenhum remate ao gol. Nem direção ao gol, literalmente nenhum. Nenhuma finalização, nem direção ao gol, nada Isso, no segundo tempo. exatamente. E ele mexe logo, né? Porque ele já tira o Debast, coloca o Justi, e vai aos 55 já tira o Araújo, coloca o Harder, depois ele tira o Bragança, coloca o Moritá, e logo na sequência o Moritá já faz gol. Então as mexidas dele e os 2 gols do Harder também são jogadores que ele coloca. Então o impacto completo que a gente costuma brincar, né? Lá ele, mas a mão completa, o dedo completo do jogador, do treinador nesse jogo, porque realmente teve um impacto para o jogo muito grande e vamos ver. Eu acho que esse é o grande feitio, porque mesmo que se mantenha o que o Sporting está fazendo, que o treinador novo chegue para manter aquilo, essas adaptações de jogo, esses entendimentos do que é necessário, como ele fez com o City, fez com o Braga agora, é que eu não sei se um outro treinador vai conseguir perceber e gerir dessa forma, sabe? A leitura de jogo ali, o Isso. técnico que vai chegar, ele tem que entender esse ponto. O time vai ser o mesmo, dificilmente ele vai mudar, porque está no meio da temporada. Ele vai manter os mesmos jogadores. A gente até vai ver em alguns jogos as mesmas substituições. Uhum. Ele vai tentar manter bem do jeito que o Rubem Amorim deixou. A questão é, ele vai ter inteligência para identificar o que o jogo está pedindo, qual é a leitura do jogo, e essa é a dúvida que surge para a Uhum. gente ver se o esporte continuará forte o restante da temporada ou se vai começar a decair, o que vai acontecer. E aí é um mistério para a gente acompanhar. É. O João Pereira, que é o treinador que era do time B que está assumindo. E só uma coisa interessante, né? Em Portugal é sempre muito difícil. No Brasil tem alguns casos é um pouco mais fácil, entre aspas, principalmente na carreira de jogador, mas o Rubem Amorim é benfiquista, né? Ele não é esportista. Ele é todo criado no Benfica, a carreira praticamente toda no Benfica também, do que foi do ponto alto da carreira dele. E a carreira como treinador é muito forte no esporte, então ele acaba tendo uma identificação com os 2 clubes da mesma cidade também. São casos mais raros, né? Mais difícil de ver isso acontecer de nível de treinador, mas é legal de ver isso em Portugal. Portugal eu costumo dizer que é bem polarizado entre Braga, Porto, Benfica e Sport, então é bem separado isso, é bem claro quem é portista, quem é benfiquista, essas coisas. Então é legal ver um Rubem Amorim que foi um jogador muito benfiquista, mas que foi um treinador que transformou o Sporting também. Legal de ver esse impacto para os times dos clubes de Lisboa, né? E a gente já viu muita declaração dele sobre isso, ele falando que gosta do Benfica e tudo. É. E tem torcedor do Benfica que gosta dele, mesmo ele sendo técnico do esporte, a maneira que vem jogando esporte, tem torcedor do Benfica que também gosta dele. E isso é muito legal, a gente acompanhar essas histórias. Boa. Bom, passando então aqui para os 11 da jornada, a gente teve o Chetini, no caso, como 9 do Moreirense. Acho que é o Moreirense, se eu não me engano. É,
Acredito que poderiam ter colocado alguém dos próprios derbys. Claro, o Di Maria tá ali, o Harder que fez 2 gols poderia ter sido esse camisa 9, até porque ele é o 9. Ele não era o 9 porque ele estava junto com o Jokic e estava fazendo uma dupla de ataque, mas o próprio Ricardo Horta poderia ser o 9 ali também, então acho que teriam mais opções. O Washington também faz uma boa partida, acho que faltou o Carreiras aqui, poderiam ter dado uma posição aqui pro Carreiras também. O Morita mais pelo gol, porque o próprio Rujman também faz gol, acho que até joga melhor que o Morita joga bem, mas acho que joga até melhor. O Thomas Araújo, acho que também deveria estar aqui, que é o defensor do Benfica, fez uma partidaça também, gostei muito da partida dele também. Então acho que tinha algumas coisas assim que a gente podia ter colocado aqui. Claro que tem muito na questão dos placares também, do Rio Ave e tudo mais, mas eu acho que deveriam ter mais jogadores desses clássicos, até porque foram clássicos com muitos gols, com muitos protagonistas, acho que poderiam ter mais protagonistas. A gente está tendo aqui 5 desses protagonistas, mas se calhar acho que ainda caberia pelo menos mais uns 2, 3 aí. Sim, realmente. A gente vê 2 jogadores do esporte, o esporte que jogou bem, então daria para trazer mais jogadores. O Benfica também fez uma boa partida defensivamente, daria para ter jogadores defensivos do Benfica aí também. Mas esses 11 que estão aí nos 11 melhores jogaram bem essa rodada. Sim. Então, é até complicado a gente tirar um jogador ou outro. Boa. Vamos passar então para a tabela, como ficou. O Sport então segue em primeiro com 33, agora um pouco mais distante, né, do Benfica. Sport 33, do Benfica não, do Porto, desculpa. Porto então 27, já são 6 pontos de diferença aqui. Já são 8 pontos de diferença para o Benfica, então a diferença realmente ficou bem interessante para o Sport nesse sentido. Porto então em segundo, como eu falei, 27, Benfica em terceiro 25, um jogo a menos, lembrando que o Benfica pode passar o Porto ainda nessa diferença, aquele jogo que foi adiado. Santa Clara então em quarto com 21, uma grata surpresa aqui o Santa Clara brigando aqui com o próprio Braga, o Vitória Guimarães também por essa posição. Santa Clara 21, Sporting Braga com 20 pontos em quinto, o Vitória Guimarães em sexto então com 18, Famalicão em sétimo com 17, Moreirense que venceu em oitavo com 17, aí aqui já tem uma certa diferença de pontos aqui no caso, então o Casa Pia é nono com 13, aí aqui a gente já tem uma diferença, depois o Rio Ave em décimo com 12, o Gil Vicente em décimo primeiro com 10, o Estoril em 12º com 10, o Aves em 13º com 10, o Boa Vista numa campanha bem ruim até aqui do Boa Vista em 14º com 9, o Estrela Amadora em 15º com 9, o Nacional da Ilha da Madeira com 8, o Arouca com 8 e o Farense, o último colocado, com 5 pontos também, né? Então essa é a classificação, passando já para a próxima jornada do que a gente tem aqui. Então, lembrando, a gente tem data FIFA agora, e a jornada então vai acontecer depois da data FIFA, que vai ser, se eu não me engano, Fê, me confirma, mas é sexta, sábado, domingo e segunda, né? Isso, tem a data FIFA e depois tem a Taça da Liga, e depois a jornada da Liga Betclic. Porque é sexta, sábado, domingo, segunda, eu não sei se segunda também tem jogo, deixa eu até ver aqui. Se segunda tem jogo também. Então é sexta, sábado, domingo e segunda, tá, gente? Então vai ter Farense e Estrela Amadora, no caso abrindo a rodada no dia 29 às 8h15. Rio Ave Moreirense, Nacional e Boa Vista. Sport em Santa Clara, interessante, Santa Clara em quarto colocado. Vamos ver como é que o Sport em primeiro jogo sem Amorim, depois da data FIFA, como que responde isso no Alvalade. Estoril e Famalicão. A gente tem Arouca e Benfica, no caso o Benfica jogando fora de casa também. Aves e Braga, Vitória Guimarães e Gil Vicente e Porto e Casa Pia no Dragão na segunda-feira às 8h45, só para deixar um pouquinho a cidade do Porto caótica, porque esses jogos na segunda-feira 8h45, para quem tá de autocarro, tá de metro, sabe o caos que é para conseguir se deslocar, principalmente pela parte do centro do Porto, porque tá todo mundo se deslocando para o Estado do Dragão, mas é o que é o que temos. Então essa foi a jornada 11. Fê, mais alguma coisa da jornada 11 da Betclic? Esse jogo do Sport Santa Clara aí é um jogo muito importante para os dois times. Santa Clara para testar suas forças, que está vindo uma temporada boa, fazendo uns jogos importantes. E o Sport aí vai ser o primeiro jogo na Liga Portuguesa e sem o Rubem Amorim. Vamos ver como que
vai se comportar dentro de campo. Boa, verdade. Então é isso, gente. Jornada 11 passada, jornada 12, a próxima jornada tá aqui. Então a gente volta depois da data FIFA com a próxima jornada também, tá? Então a gente não vai estar fazendo as jornadas, a gente vai ter outros vídeos aí disponíveis no canal, outras coisas que a gente tem, de materiais que a gente está querendo aqui para deixar para vocês também nas próximas semanas aí com data FIFA, tá bom? Era isso então, não esqueça então de deixar o like, de seguir o canal, de ativar o sininho também, de deixar os comentários, como já falei, sempre ajuda o canal, e também a gente gosta de bater papo sobre futebol. Então essa foi a 11ª jornada da Liga Portuguesa Betclic. Um abraço a todos, até a próxima.